Erivaldo Silva, ele vai estar ministrando uma palavra ao seu coração. Tá bom? Aqui o meu irmão Policarpo está para ouvir Embaixador de Sião, Geração Florida. Eu vou tocar essa música, meu filho, eu vou tocar, viu? Fica aguardando aí as canções que marcaram época, viu? Não dormiu até agora, não vai dormir mais. Então fica acordado aí, que daqui a pouquinho eu toco essa canção aí. Meu querido pastor Erivaldo Silva, fica à vontade aí, meu filho. Louvado seja Deus. Ô glória. Chega a estar ficando com gosto de saudade já, rapaz. Tá uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Uma oportunidade tremenda que Deus nos dá. Sou muito grato a Deus por estar aqui. E como eu falei no começo, sempre passava pela frente da rádio, nunca imaginaria que um dia eu estaria aqui, louvando a Deus, estudando sua palavra, estar com o nobre evangelista Robson. E é uma bênção, glória. E nessa oportunidade, eu quero compartilhar um texto sagrado, um livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, para os meus queridos ouvintes e os ouvintes da Maranata 103.9. Atos capítulo 12, que diz a gloriosa palavra do Senhor. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Ele matou Tiago, irmão de João, à espada. Vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. Eram os dias dos pães asmos. Havendo-o detido, lançou na prisão, confiando a guarda de 4 quaternos de soldados, pretendendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava encarcerado, mas a igreja fazia contínuas orações por ele a Deus. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso por 2 correntes. Então sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. Ele tocou Pedro no lado e despertou e disse-lhe: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as correntes. O anjo disse-lhe: cinge-te e calça tuas alparcas. Ele assim o fez. Disse-lhe mais o anjo: lança às costas tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, sem saber que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Quando passaram pela primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Depois que saíram, caminharam por uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de que tudo o que o povo dos judeus esperava. Ponderando ele sobre isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se achavam reunidos e orando. Batendo Pedro no portão do pátio, uma menina chamada Rode saiu para atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, não abriu-lhe o portão, mas correndo de volta para dentro, anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. Disseram-lhes: estás fora de ti. Mas ela reiterava que era verdade. Eles, porém, disseram: é seu anjo. Pedro, porém, continuava a bater no portão. E quando abriram, viram-no e se admiraram. Fazendo-lhes um sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Amém? Com a graça do Espírito Santo, com a ajuda do Senhor, Deus, nesta madrugada, lhe tem uma palavra para o seu coração, você de perto, você de longe, no Brasil, em Pernambuco, no Brasil e fora do país, aonde a rádio Maranata alcança. E a voz do Espírito Santo, ela entra através da palavra de Deus no seu coração. O rei Herodes era perverso. A igreja aqui estava sendo já perseguida, que é a igreja primitiva, após a subida do Senhor Jesus ao céu. E a igreja passou um processo muito amargo. Já no capítulo 9, a gente vê Saulo de Tarso perseguindo a igreja e Jesus marcando o encontro com ele no caminho de Damasco.
e falando que ele era um vaso ungido. No capítulo 7 a gente vê Estevão, que foi um dos primeiros mártires ali da igreja, onde o Senhor permitiu, por ele pregar a verdade naquele sinédrio entre os saduceus que não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjo, demônio, céu, inferno, era um grupo religioso político. E eles mesmos mandaram matar Estevão. E a igreja passou grande perseguição. Isso era necessário para poder a palavra se difundir, se espalhar, porque Deus ele trabalhava dessa forma. E nesse capítulo 12, Tiago ele foi morto à espada, e isso o povo judeu queria porque não acreditava que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, era o prometido. Queriam queriam um Messias político e não um Messias, um Cristo ungido de amor e principalmente amar os inimigos a qual os judeus estavam na época subordinados e subjugados a Roma e não queria Roma reinando, governando. E como é que tinha que amar? Então Jesus trouxe a mensagem do reino de Deus totalmente oposta ao que os judeus esperavam. E isso agradou muito a perseguição da igreja do Senhor Jesus, que era chamada do caminho, não era chamada nem de cristãos, irmãos, nem de cristãos, era chamada do caminho. E quando Herodes viu que os judeus se alegraram com a morte de Tiago, o que é que tinha que fazer? Derrubando todas as colunas. E os apóstolos eram as colunas. E Pedro era mais uma coluna da igreja do Senhor. E, claro, Satanás aqui usando Herodes para tentar abater o crescimento da igreja. E Herodes agora mandou também prender Pedro para que fosse exterminado, assim como eles diziam, a seita que esse Jesus tinha levantado. Mas, irmãos, guerrear contra as coisas de Deus é guerrear contra o próprio Deus. Bater de frente com as coisas que Deus levanta é bater de frente com o próprio Todo-Poderoso. Aleluia. Glória ao santo nome de Jesus. Em Atos capítulo 5, ainda Pedro e João, que eles estavam pregando e prenderam eles de novo, era a terceira prisão dos apóstolos, levantou-se Gamaliel, Atos capítulo 5, versículo 34 ao 39. Gamaliel, quando viu aquela cena, que de novo eles foram presos, Pedro e João foram presos, e Gamaliel deu esse conselho. Mas levantando-se no conselho certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco conduzissem para fora os apóstolos. Gamaliel disse: retira esses dois aí, retira. Eu tenho uma palavra para dar para vocês. Ele lhes disse: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se agregaram cerca de 400 homens. Ele foi morto e todos os que lhe deram ouvidos, dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou muitos com ele. Também este pereceu e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Aleluia. E diz a Bíblia aqui no versículo 40, então concordaram com ele, e chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem mais no nome de Jesus, e os deixaram ir. Louvado seja um Deus. Eles se retiraram da presença do conselho, regozijando-se por terem sido achados dignos de padecer afronta por causa do nome de Jesus. Mas veja o 42. Todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Oh, glória a Deus, a Jesus Cristo. Então veja que Gamaliel disse, levantou 2 revolucionários. Eles pereceram, morreram, e todos aqueles que foram com eles. Esses aí levantaram também, dê ouvidos, porque se esse negócio é deles aí, são de homens, essas coisas aí são deles mesmo, vai acabar como os outros 2. Porém, entretanto, se for de Deus, vocês estão batendo de frente com Deus.
E quem que resiste, irmãos? Quem bate de frente com aquilo que Deus levanta, com a obra que é dele. Em Números 23:19, Balaão ali, quando foi profetizar contra Israel, Deus o converteu a maldição que ele ia lançar em bênção. E no capítulo 23, versículo 19, Balaão disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, falaria e não confirmaria. Aleluia. Então veja, tudo que Deus faz, ele confirma. Eu quero dizer que nessa madrugada de segunda-feira, Deus vai confirmar o que ele já tem dito para você não ter dúvida alguma. Ele confirma em sonho, confirma na palavra, usa alguém na rua, usa na igreja, usa na rádio, usa como ele quer, só para confirmar que o negócio é dele. Ou seja, Deus está neste negócio e homem nenhum atrapalhará o que o Todo-Poderoso já determinou. E Herodes, instigado por Satanás, tenta desfazer o quê? A obra de Deus. E essa palavra tem uma direção tremenda, porque o Senhor começa algo e o diabo tem seus adeptos e tenta atrapalhar aquilo que Deus começou. Mas nessa madrugada o Senhor te dará uma resposta. Aleluia. A igreja estava orando por Pedro. A igreja estava orando por Pedro. O apóstolo Tiago disse que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quanto mais 2, 3, 10, 20, 100. Aleluia. Orando, invocando o nome do Senhor para o benefício do outro irmão. A igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. Apresentava o apóstolo, apresentava aquele que andou com Jesus, aquele que era testemunha ocular do Filho de Deus. Aleluia. E a oração teve um efeito sobrenatural. Nosso evangelista aqui levantou uma oração às 3 horas e Deus traz uma resposta ao clamor da Kalaxerebedehai. Glória a Deus. Deus, ele traz uma resposta à oração feita às 3 horas da madrugada para você que estava aí ouvindo, chorando talvez, se deleitando nos louvores, se deleitando na mensagem do Senhor Jesus Cristo. A igreja orando por Pedro. Senhor, Pedro está lá, tem 16 soldados prendendo ele. Herodes quer matá-lo como matou Tiago, Senhor. Liberta Pedro, Senhor. Pedro andou contigo, Jesus. Pedro viu os milagres, Senhor. Pedro ainda, Senhor, tem utilidade, é uma ferramenta gloriosa na tua mão. Liberta Pedro, não deixa Herodes matar. Os judeus querem o sangue de Pedro, Senhor. Faça algo. E a igreja orando. E a igreja orando, orando. E Pedro ia morrer. Pedro dormindo. Como é que explica isso? Alguém que já está sentenciado à morte dormindo. Um tronco, amarrado nos troncos. O homem era tão perigoso para os judeus que Herodes mandou 16 homens só para vigiar Pedro. E Pedro dormindo. Porque Pedro sabia para onde ia. Jesus diz em Mateus 10, não tema o homem que mata a carne, que não pode matar a alma. Tema aquele que pega o corpo e a alma e lança para o inferno. Então Pedro não tinha medo de homem nenhum. Tanto é que os saduceus eram corrompidos e não queriam que pregasse sobre Jesus. Pedro e João disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então se tem a Deus para obediência, eu vou obedecer não a homens corruptos, não a leis corruptas. Aleluia. Pedro dormindo, talvez roncando, a Bíblia não diz, a gente imagina Pedro lá roncando, aleluia. De repente, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Então sobreveio o anjo do Senhor, mensageiro do céu. A resposta veio do céu. A igreja orando, e a resposta chegou. A igreja nem sequer percebeu, nem sequer viu que Deus tinha enviado um anjo lá para Pedro. Enquanto a gente ora, invoca o nome de Jesus, ele diz em João 15:7, se vós estiveres em mim, minhas palavras estiveres em vós, tudo o que pedires será feito. Tudo o que você pedir será feito. Em João 15:5 ele diz que eu sou a vara, eu sou a videira, vós sois as varas, e a vara não pode dar fruto se não tiver na videira, assim sois vós. Sem mim, nada podeis fazer.
Então ninguém podia fazer nada se não fosse por Jesus, oh glória a Deus. E o anjo foi ali, a igreja orando, e Deus envia o anjo, e sem a igreja perceber. Enquanto nós estamos aqui, Deus está operando para lhe trazer uma surpresa, uma novidade, e você nem imagina, oh glória a Deus. E o anjo tocou em Pedro e disse, acorda, oh glória, acorda, calça tua sandália, bota tua roupa, levanta. Pedro, meio sonolento, se levantou, e o soldado dormindo. E a gente leu aqui que o portão de ferro, dizem que aquele portão tinha de 4 a 6 bois para puxar aquele portão para levantar. O anjo vai na frente e o portão de ferro abriu sozinho. E Pedro nem percebeu, passou pelos 16 soldados que ninguém viu, e na rua o anjo foi para um lado, sumiu, e aí caiu a ficha. Pedro entendeu que Deus enviou o anjo e livrou do desejo de Herodes e do desejo dos judeus. E quando foi lá, bateu na porta dos seus parentes, ninguém acreditou. Pensou que era o anjo. Pensou, aleluia, a menina, que não era real. E quando viu, se admirou, ficou espantada. E nem os irmãos que estavam orando acreditaram. E Pedro ali pediu para ninguém contar. E contou como é que Deus fez e fugiu para outro lugar. E Deus deu livramento de morte para Pedro continuar pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O que é que Deus quer falar contigo nessa história, nesta madrugada? Deus vai te surpreender. O Senhor vai deixar você como que sonha. O Senhor vai deixar você feito Pedro, nem acreditando que é real. Oh, glória a Deus. Você crê nisso? Jesus vai deixar você igualzinho a Pedro. Alguém vai ter que te beliscar, te morder, para saber se é real o que está acontecendo. Porque o Senhor já ouviu o clamor, já ouviu a oração, e Ele está trazendo uma resposta. Ninguém vai parar o que Deus começou. Tentaram parar, mas Deus enviou o anjo, libertou Pedro e continuou com a obra que ele tinha para realizar. Nada vai parar o que Deus começou. Rabadagassora camanávia, labassuridere de assobederrevácia, glória a Deus. Aleluia! Aqui o ar-condicionado está gelado, viu? Mas o evangelista já disse que o fogo já pegou, aleluia, já derreteu. E ele diz para você, querido ouvinte, ele vai te surpreender. E a surpresa é boa. Ele vai lhe deixar sonhando acordado com um milagre que ele está realizando. E outra coisa, sobreveio, foi de repente. E não demorou, viu? Não demorará o que o Senhor fará sobre a tua vida. É problema na tua família, é problema na tua casa, é problema na tua saúde. Onde está o problema? Que o Herodes, aleluia, estabeleceu, que o diabo está atuando mais uma vez. Jesus vai envergonhar Satanás. Mais uma vez, Jesus vai tirar o sorriso da cara do diabo. Mais uma vez, Jesus vai acabar com a festa de quem quer ver tua derrota, de quem quer ver teu fracasso, tua ruína. Mas o Senhor é Deus que diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se irritarem contra ti. Torna-se uma nada, e como nada serão aqueles que se irritarem contra ti. Isaías 41, versículo 10 e 11. Isaías 54, 17. Mas toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim. Diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe e receba esta reflexão, que ela veio do céu, pãozinho quentinho, para o deleite do seu coração e você se alegrar. Vem novidade de Deus por aí e vai deixar você como Pedro, nem sequer acreditando que é real. Vai pedir para marido beliscar, esposa beliscar, filho beliscar. Vai pedir até para o evangelista Robson lhe beliscar. Aleluia! Porque é negócio de Deus e ninguém pode parar. Deus abençoe em nome de Jesus. Ô glória!